Bora lá, Fel. Ronaldo Giovanelli revelou tudo e soltou a informação ao vivo hoje no Jogo Aberto. Informações que o Félix Torres não joga mais pelo Corinthians. Eu pergunto pra você gostaria de continuar com o Félix Torres ou não? Pode ir embora o Félix Torres do Timão? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Repercutiu sobre a vitória do Corinthians sobre o Vasco lá em São Januário e também já cravou o Corinthians como favorito para passar pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pras últimas notícias do Corinthians. E o Corinthians traz na bagagem 3 pontos importantes pensando em Copa do Brasil, no Atlético Paranaense e nos desfalques, Rona. Desde os primeiros minutos, Bidu e Mateuzinho levaram perigo pelas laterais. Aos 20, Matheus Bidu cruzou na medida para Maicon abrir o placar para os paulistas. Maicon! Timão faz 1-0. O Bidu foi muito bem no cruzamento porque a gente sabia que tinha aquele espaço e eu fui feliz em aproveitar. Acho que foi um gol mérito coletivo e principalmente do Dorival, que trabalhou bastante essa jogada durante a semana. Na sequência, Maicon e Breno Bidon tiveram chances de ampliar, mas erraram o alvo. Aos 40, Hugo Souza fez um milagre. David tocou para Ryan, que chutou forte da entrada da área. A bola foi direto nas mãos do goleiro corintiano. Não foi um jogo simples, não foi fácil. Nós tivemos um ótimo volume no último terço de campo e isso foi importante. Desde o primeiro tempo. Tivemos um jogo com um certo controle, porém dificultado também pelas ações da equipe adversária. O Vasco voltou mais ligado no segundo tempo. Primeiro, Verratti perdeu de cabeça. Logo depois, André Ramalho colocou a mão na bola na área. Pênalti assinalado e convertido pelo argentino. Tudo igual em São Januário. A torcida se animou, mas a tarde era corintiana. Aos 23, Garro arriscou de fora. Léo Jardim defendeu e no rebote, Mateuzinho cruzou para Guinegão marcar o segundo. Depois, Gustavo Henrique de cabeça fez o terceiro. Já nos acréscimos, Ryan descontou, mas não evitou mais uma derrota cruzmaltina em casa. A gente não é aquilo que aconteceu contra o Santos, eu acho que fez um mal que não devia fazer. Aquela vitória, uma vitória que ela tinha que se encerrar ali, colher o que tinha de bom naquilo e seguir. Ganhar do jeito que ganhou do Santos e depois fazer as duas partidas que a gente fez, que foram as duas piores partidas sob meu comando. E isso eu tenho responsabilidade máxima, tanto numa como na outra. A gente precisava desse resultado positivo. A gente vinha de uma sequência bem ruim no Campeonato Brasileiro e nada como uma vitória fora de casa contra um adversário difícil para dar essa confiança para a gente, mudar esse cenário de toda essa sequência ruim que a gente veio. Providencial. Vai, Rona, fala com o Mateuzinho, com o Matheus Bidu, pode abrir seu coração corintiano. Menina Renata, confesso a você que eu estava assim, meio fora para ver o que seria o Corinthians nesse jogo, porque sem grandes jogadores, é mais de criação depois, aí quando sai a escalação, vai lá, Garro no banco. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que vai acontecer com o Corinthians? Mas essa molecada que está vindo da base, a gente sabe que, todo mundo sabe que vocês estão passando um momento dificílimo, ainda mais um momento que vive o clube, mas foi de entrega. Essa molecada veio cometer o Kaique, esse menino, o Negão, que fez grande partida já aqui contra o Bahia, e aí nesse jogo também, dando combate, seguindo a mesma linha. Aí que tá legal que você tem uma referência, viu, Rê? Que você fala muito aqui no negócio de referência. O Yuri Alberto sendo referência para essa molecada do que? Disposição, de entrega. E nesse jogo, esperava-se o quê? Thales Magno tentando resolver e o Romero. Só que não apareceram. Por quê? Não tô Porque tem treinador vendo tudo isso. Então, aí que tá. Aí você vê a cabeça do treinador. Mas aí depois você se depara com a coletiva do Dorival Júnior. O Dorival deve estar brincando com a nossa cara de corintiano. Que velho. Isso, irmão, ganhar. Você deve estar brincando, velho. Ganhou lá de 3-2 do Vasco. Falar que o Félix Torres precisa do que ele precisa? Fala pra mim que você quer me enganar. Você quer me enganar, então você fala pra mim, Dorival. O que precisa? É só levar ele no aeroporto, pagar a multa... e levar ele no aeroporto. É só isso que precisa. Você tem que recuperar um time, não um jogador aí. O Corinthians tem muita gente querendo. E quem não quer tem que estar do lado de fora. Você não pode insistir e colocar tudo a perder. Onde já se viu você colocar o carro? Se você quer ajudar
O jogador ajuda a molecada da base. Vai lá, coloca do lado direito, vai lá, orienta pro lado do meio de campo, vai lá, orienta os demais, porque você não pode ficar arrastando um peso morto. Porque o Félix Torres, eu não conheço ele, eu vejo o futebol dele. Eu tô falando do futebol que ele não tem. Ele não tem futebol pra jogar no Corinthians. E você vem na coletiva falar o que pra mim? Pro torcedor corintiano. Você tá jogando junto, tá batendo palma pra doido dançar, você vai junto. O Corinthians é assim, irmão. Ele arrasta. Quem for do bem, vai do bem. Quem é do mal também vai sendo arrastado. Então não vem com conversa fiada aqui. Você colocou muito bem a equipe em campo, parabéns. Porque o meio de campo atuante pressionou o time do Diniz, fez aquela marcação que deveria na saída de bola, contra-atacou, fez o gol, depois soube marcar, soube sofrer um pouco, mas não vem falar pra gente de futebol de bola. Que aí você tá esmagando a gente na coletiva, falando que ele precisa do quê? Precisa de carinho. Ele precisa do caminho para o aeroporto. Félix Torres, caminho para o aeroporto. E vai mais gente aí. Vai mais gente. Porque tem que estar atento. São 90 minutos da vida do jogador. São 90. Tem o treinamento lá, mas são 90 minutos, tem que dar vida. E tem jogador aí que tá achando que tá jogando na seleção, velho. E se você chegou agora, só pra avisar, o Corinthians ganhou fora de casa, pelo amor de Deus, de 3-2, e você falou em caminho do aeroporto. É caminho do aeroporto pra São Paulo com 3 pontos na bagagem e caminho pra Curitiba com a Copa do Brasil no radar, Cicinho. Tem mais pauleira por aí, né? O Atlético Paranaense, uma grande, assim, adversário pro Corinthians, até porque a fase do Corinthians não é lá essas coisas, mas o Corinthians Você fez que o diga, jogo, né, Cicinho? Ainda bem que eu não tava aqui, né? Eu tava... Mickey. Eu tive um compromisso, derrubar o Mickey. Você fugiu. Eu fui levar meu filho pra derrubar o Mickey. Aí, não acompanhei essa catástrofe. Mas, assim, o Corinthians, eu acredito que passe, sim, na Copa do Brasil. Fez um grande jogo. Eu gostei, né, da questão... assim, eu como joguei de lateral, é tão bacana você ver o lateral chegando na linha de fundo, levantando a cabeça e tocando, né? Procurando o companheiro, não jogando aquela bola desesperadamente. E você vê que isso é fruto de treinamento. Tanto o Mateuzinho quanto o Biduzinho chegou na linha de fundo ali e olhou para trás. E sempre tem o cara entrando, porque os zagueiros eles têm esse costume de correr em direção pro gol. Você levantou a cabeça, rola para trás porque tem um momento de pensar. E parabéns ao Corinthians, uma grande vitória. Olha, o que chamou a atenção foi a bronca, e que bronca pública, mais uma vez, não é novidade na carreira do Diniz. Só que o Ryan tava lá, ouviu, até fez um golaço no final, não adiantava muito. E essa bronca, a gente tem até uma espécie de leitura labial do Gustavo Machado, famoso por isso. Vamos ver então como foi esse diálogo pouco amistoso. Eu só subi aqui, tô ajudando ali. Não, beleza. Você é lerdo pra caralho. Eu só subi. Pode jogar. Você tá fudendo, time. Eu só você não subiu e você não voltou. Vai lá. Não, você foi pro caralho, rapaz. Eu fechei ele no meio. Não fechar não, cara. Pra você pressionar. Pô, mano, num tempo desse você vai fazer gol de quê? Você vai dar um contra-ataque. Eu lembrei aqui. O quê? Que não foi, assim, muito tempo. Foi na sexta-feira que eu, sem querer, saí do chuveiro e deixei a toalha em cima da cama. Eu vi a Roberta igualzinho o Diniz falando. Já vamos falar de chuveiro, viu? De chuveiro também tem. A Roberta falou, você tem que de novo deixar a toalha em cima da cama, molhada. Então, a mesma coisa, assim, é uma... Muita gente tá levando pro lado do coração, mas aí eu digo o seguinte, como ex-jogador também, que é uma coisa entre jogadores ali, porque você tem que saber lidar com o jogador, e o Fernando Diniz é psicólogo. Então, cada jogador aceita de um jeito. Mas é que a gente lembra muito daquela história do Tietê, agora eles estão outra vez juntos no Vasco, provavelmente já superaram, né, os problemas. Agora, o Diniz, ele é outro, na beira do gramado, ele é intenso. Vou colocar a freguesia do Vasco aí, Isa, pra você, ó. Olha lá, ó. São 25 jogos, os últimos 25 jogos, né, desde novembro de 2010, hein? 16 vitórias, isso do Corinthians, certo? 8 empates e 1 derrota do Corinthians só. 74,7% de aproveitamento, 44 gols feitos e 17 gols sofridos. 12 jogos sem sofrer gol. E um mata-mata vencido, que eu imagino que seja da Libertadores. E teve só um, né? É, da Libertadores, certo? Isso. Então, vai dando uma freguesia, hein? Se fosse sempre contra o Vasco, hein, Quesada? O problema do Corinthians é fazer os campeonatos à parte, né? E não fazer o campeonato total. Os grandes momentos do Corinthians, do ano passado para agora, todos são contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras, o Corinthians é um gigante. Tem uma outra oportunidade. Contra os outros, ele é um gatinho. Ano passado, com o Palmeiras, ele atrapalhou a vida do Palmeiras e se salvou. Esse ano, Copa do Brasil, a gente viu, final de Campeonato Paulista. Só não foi bem no primeiro turno, que era pra ter sido uns 4 lá pro Palmeiras. Foi em Barueri o jogo? Foi, mas era aquela ressaca. Foi aquela ainda, ressaca, ok, No Brasileirão, você tá falando. No Brasileirão, primeiro turno do Brasileirão. Foi logo depois do título. E aí o Corinthians, pontualmente, tem alguns bons jogos. Esse foi um bom jogo. Ó o Bidu. Esse foi um bom jogo. Aí, Ancelotti. E contra o Bahia, o time tinha jogado bem também. Só que por que jogou bem, Quesada? Por quê? Porque é muito vago você falar que jogou bem. Jogou bem porque esse meio-campo teve uma pegada que com o Carrídio não tinha, com o Garro não tinha, porque não são jogadores dessa pegada. Então, você precisa de gente para correr para esses caras. Se você falar para mim e eu perguntar para você, você vai querer o Garro e o Carrídio, lógico, no time. Eu também quero. Só que ontem ele entrou com o Ranieri, que é o marcador. Ele entrou com um Bidon, que se não é o melhor jogador tecnicamente falando, corre para burro. O Charles também. O Charles só precisa aprender a chutar, né? Porque parece que o cara tá passando fome, ele não tem força para chutar uma bola. E o outro do meio-campo, quem que foi? Quem que foi o outro do meio-campo? O outro do meio-campo agora, puta, me fugiu aqui, é tanta informação. Bom, enfim. Maicon. O Maicon. Que fez Maicon o gol. Que fez o gol. E na frente o Guinegão com o Kaique. Esse meio-campo tão pegador, ele conseguiu ajudar o técnico a ter uma ideia de liberar os laterais. O que o Mateuzinho e o Bidu estão atacando é um negócio incrível. Eu já começo a mudar o meu olhar para esses caras, embora os considere jogadores de nível razoável. Você não vai falar que eles são medíocres, né? Que quando a gente fala medíocre, as pessoas se ofendem. Medíocre significa mediano, que são jogadores... Mas é pejorativo. Mas aí cada um que se ofenda. Eu não tenho culpa lá que a língua portuguesa... Vocês não entendem... Mas você tem uma infinidade de termos para usar. Mas então... Quando você fala medíocre, mas o meu vocabulário é esse. É porque você quer dar uma menosprezada. Não, tá bom. Então eles são medianos, eles são lindos, bonitos, maravilhosos, eles são só medianos. Mas não, vamos falar sério. Ontem o Bidu fez um cruzamento incrível. Ele fez a leitura perfeita do jogo. E o gol aí do Garro, o Garro poderia ter tocado pro Mateuzinho. Eram dois gols iguais, Gol do Guinegão. Eram dois Como gols se iguais. defende mal esse time do Vasco, hein? Os times do Diniz se defendem mal. Não, tudo bem, mas aí não é culpa do Corinthians, porque também o Corinthians se aproveitou. Soube aproveitar. O Santos, por exemplo, enfrentou esse time e tomou de 6. Como o Corinthians O São Paulo perdeu desse time também, parece, né? Sem querer. Morumbi. Aí a jogada ensaiada. Primeiro pau, aí eu acho que o Verratti foi mal. O Verratti tinha que marcar o cara mais alto do time do Corinthians. Pô, isso é um negócio básico. O Gustavo Henrique tava teve que com o abaixar Neto ontem, o Neto falou, não. Eu falei, não, Neto. No jogo de futebol, na cobrança de escanteio, o jogador mais alto fica com o jogador mais alto, pô. Vai botar o Alfinete e o Quesada pra marcar o Gui, pra marcar o Gustavo Henrique, né? Entendeu? Eu não sei se vale a pena, mas... Isa, só pra concluir. Então, só pra concluir esse pensamento. Quando voltarem Garro e Yuri Memphis... O Garro entrou, né, no jogo. Entrou no segundo tempo. E não dá pra pensar no time sem o Garro. Mas, por exemplo, na quarta-feira dá pra fazer o ataque Memphis e Guinegão. Memphis e Guinegão. Foi bem o Guinegão, hein? Pô, Memphis e Guinegão, cara. Guinegão, novo Viola, bicho. Eu gosto. Os caras têm preconceito porque é Guinegão. Vamos parar com preconceito, velho. Eu acho... É terrão. Eu acho legal tem que olhar pra base. Com nome assim. Lógico, pô. Eu não é falei melhor até do que Guilherme, esses, né? do que esses mortos. Não vou também usar, porque senão não. Do que esses caras que não estão muito afim, como o Héctor Hernandes, o Thales Magno, que eu defendi, que é uma preguiça desgraçada, o Romero, que eu já defendi, que entra em campo, eu não sei o que aconteceu com o Romero, entendeu? Olha o chute do Charles ali, ó. Ô, Quesada, fala, Isa, que você ia falar? Não, eu mandei pro Celu aí a dublagem da polêmica bronca do Fernando Diniz com o Ryan. Se vocês quiserem passar depois. A gente já coloca. Eu queria saber, ô, Quesada, do Maicon, ressurgindo mais uma vez, dá pra botar fé que agora vai? Eu sempre gostei muito do Maicon, mas a questão dele era a questão física, né? Ele ficou um tempo machucado. Ontem ele fez uma partidaça, cara. Uma partidaça. Agora, é o que eu digo de nível de enfrentamento. Vai jogar assim contra o Palmeiras? Se jogar essa partida contra o Palmeiras, a gente vai falar. Abemos um jogador, né? Vai jogar. Calma, Isa, calma. Porque Palmeiras é outro nível, entendeu? E aí, ô Isa, esse Corinthians aí, vai dar uma ressuscitada ou vai continuar instável? Esse Corinthians do Dorival aí com esses desfalques, você acha que o Dorival tá
tudo bem, a gente fala, porque no jogo passado já estavam falando, não, pô, vai cair. E agora ele acha um resultado bom contra o Vasco, com esse time aí, com a molecada no ataque e tal. Esse é o caminho pro Dorival, é o único caminho que ele tem, eu acho, é apostar nos garotos lá na frente, principalmente. Pô, Alfino, eu lembro quando saiu a lesão do Yuri, né? Depois o Hector Porque você afastado. sempre falou que o Dorival não sabe utilizar a base. No momento nem eu falei isso. Falou diversas vezes aqui no Nunca debate falei, pra cá. não. Falou. Eu, inclusive, defendo o Dorival. Falo que, na minha opinião, né? Tinha falado até antes do Quesada voltar, não lembro se ele viu a gente. Deu falando que eu acho que o Corinthians tem grande chance de ser campeão na Copa do Brasil. O Quesada concorda comigo. E, cara, eu acho que é muito interessante o Corinthians, a forma de atacar, né? Ele achou na verdade, ele reencontrou, né? Aquele 4-1-2-1-2, né? O 4-3-1-2 que o Ramon Dias usava no passado e dava certo. E o Dorival chegou tentando mudar, mas agora voltou atrás. Pô, mas a gente trouxe um técnico pra copiar o que mandaram embora, é isso? Não. Só o esquema, tem várias nuances diferentes. Agora é melhor ter ficado com o outro. E aí, como é interessante esse Corinthians, a forma de atacar, cara. No primeiro gol e no terceiro gol, ou no segundo gol, o Bidu recebe uma bola depois de uma inversão e dá um passe de fora pra dentro entre as duas linhas de defesa do Vasco. Nos dois lances acontece isso. Isso mostra, claro, uma leitura interessante do Dorival, pré-jogo, e dos jogadores, e também um time do Vasco que se defende muito mal, como é de praxe nos times do Diniz, né? Inclusive, a bronca do Diniz também tem a ver com isso, Sim, né? sim. Sobre o Ryan não acompanhar na marcação. Mas se a gente vê que é um problema sistemático do trabalho do Diniz, a gente consegue enxergar que talvez ele precise mudar alguma maneira de treinar, né? O que talvez não faça parte, Quesada, é a maneira com que foi recepcionado Dorival Júnior no hotel pela torcida do Corinthians. Não sei se você chegou a ver. Que, inclusive, não foi o cara que tirou a cabeça de porco, né? Nós temos aí. Olha como é que o Dorival reagiu aí às cobranças do vulgo Cicatriz, o homem que jogou a cabeça de porco e que está condenado ao semiaberto, né? Se não me engano, né? Se puderem confirmar pra mim. Olha aí o que aconteceu antes do jogo. Hotel. E aí, professor? Fazer esses caras jogar hoje, por favor, aí, professor. Senão já pega a mala e já vai embora já, mano. Essa é verdade, entendeu? Entendeu? Aqui é o Corinthians, aqui é o Corinthians. Aqui é o Corinthians. Aqui é o Corinthians. Jogar bola, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. E o Dorival, ele vai... Olha, ali é o Armando Mendonça, vice, né, hoje do Osmar. Ele faz um bom trabalho, entendeu? Eu sou torcedor, mano. Eu sou torcedor, entendeu? Nós paga o teu salário, mano. Nós paga o teu salário. Por Falou favor, que paga vamos o salário jogar do bola. Dorival. Os caras tá lá, ó, Paga fazendo provocação pra nós. Entendeu? Vamos jogar bola. E o Dorival, ele vai pro debate. Isso que me chamou a atenção. Ele é tão Vamos jogar calmo, bola, né? entendeu? Protestou já, mano. Olha lá, ó. Aí o Dorival vai ali atender. O pessoal que quer o autógrafo, ó. Só isso mesmo, mano. Só tentando como é que é. Entendeu? Ali o Só segurança. fazer o papel. Não fazer papel. O senhor tá no Corinthians, o senhor tá no Corinthians, respeita. O senhor. Ah, então, mas aqui é o maior de todos, entendeu? Aqui é o maior de todos. Eu tô tendo educação, só tô pedindo pro senhor colocar a molecada pra jogar bola. A molecada pra jogar, Isa, tá vendo? É o trabalho. Bom trabalho. Porque eu tô pedindo pro elenco jogar bola, rapaz. Dá uma moral pra nós, irmão. Coisa que eu mais amo, mano. Eu dou a minha vida pelo meu clube, entendeu? Eu dou a minha vida, mano. Aí, ó. Cobranças. É a liberdade a dele. Dorival Júnior antes da partida. Você achou isso aí? Não, acho um bacharel de futebol. Acho que é um cara que tem que ser ouvido. Acho que ele deveria ser levado para o próximo jogo. Vocês estão rindo do quê? Tô falando sério. Ele tem que ser levado para dar palestra aí antes do jogo contra o Palmeiras. Que eu acho que esse tipo de discurso ajuda bastante, né? Ganhou, né?
Antes da gente continuar, já me responde aqui nos comentários. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador do Corinthians em campo na vitória contra o Vasco lá em São Januário? Responde aí, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Grande prazer ter você aqui. Curte aí o vídeo, se inscreve aqui no canal Nação Corintiana. Nesse canal, eu não sei se você já percebeu, mas aqui você vai ficar informado. Contratações, especulações, tudo sobre o Timão, pré-jogo, pós-jogo. Então curte aí pra não ficar de fora, tá certo? Pessoal, vamos lá, o Corinthians ganhou mais uma, né? Aí, cara, vai pra 11º colocado, né? Fica bem, fez o dever de fora de casa. Era um jogo muito importante, o Timão precisava se impor, precisava ganhar. E o mais importante de tudo isso foi que a questão que o time jogou bem, né? Então vimos aí um time competitivo, né? Não vimos uma vergonha de alguns jogos atrás aí, como foi com o Juventude. Então, o Corinthians jogou bem, né, não dá pra dizer que amassou o Vasco, né, porque o jogo foi 3-2 e foi 2 gols de erros individuais, né, que nos custou muito. E aí, cara, é bem complicado, né, a gente falar do sistema defensivo do Corinthians, porque ontem o Corinthians estava ganhando, né, e na hora que eu vi o Félix Torres entrar, eu falei, mano, esse maluco vai entregar a vitória pro Vasco. E eu leio todos os comentários aqui de vocês, né, cara, e o que o Félix Torres tem de rejeição não tá escrito, velho. Não tá escrito, tá no nível do Luan, lembra do Luan? Tá no mesmo nível, ninguém quer mais o cara aqui, mano. Então é isso, velho, vamos, é fogo. Você quer o Félix Torres no Corinthians? É uma pergunta até que retórica, né? Mas vamos trocar uma ideia, deixa sua opinião aqui nos comentários, prometo responder, dá um coraçãozinho aí no seu comentário aqui, beleza? Se você não curtiu, curte aí, se inscreve aqui no canal, beleza? É um grande prazer ter você aqui, vamos que vamos, que essa semana tem muita coisa de Corinthians aqui, eleição, muita coisa pra gente falar aqui no vídeo de hoje, nos dias seguintes, beleza? Então é isso, pessoal, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu!